olá a todos e a todas. Gostaria de parabenizar todos aqueles que nos acompanham em nosso canal e espero estar contribuindo com nossas aulas de direito, em especial na nossa disciplina de direito penal. Gostaria de pedir que fizessem a inscrição no nosso canal para nos ajudar a melhorar o conteúdo da aula, deixasse seu like e fizesse comentários, tá? Bom, na nossa última aula, na nossa 40ª aula, nós falamos do capítulo 3, do título 7º, da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra a assistência familiar, que vai do capítulo 244 ao 247. Hoje, na nossa 41ª aula, nós iremos falar do capítulo 4º, do título 7º da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes contra o pátrio poder, da tutela ou curatela, tá? Que estão previstos no seu artigo 248 e 249 do Código Penal. Antes de adentrarmos nos referidos artigos que eu acabei de citar, propriamente nos artigos, nós devemos entender um pouco, certo? O que significa pátrio poder, certo? Conforme está descrito no Código Penal, da tutela e da curatela, tá? O poder de família, certo? Ou o poder familiar, muito embora no seu título 4º do Código Penal, certo? Conste a expressão pátrio poder. Este pátrio poder, ele vem da antiga expressão do homem como um chefe de família. O pátrio poder, certo, se enquadra à realidade de hoje, à realidade na qual existe a responsabilidade pela proteção dos filhos pela família, de acordo com o que está previsto no artigo 226, no seu parágrafo 5º da Constituição Federal de 88, que consagra que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Ou seja, é uma autoridade parental, é uma autoridade de poder familiar e, certo, resumindo, é o pátrio poder do qual o Código Penal usou a expressão pátrio poder, tá? Da tutela, a tutela e a curatela, eles são institutos que objetivam suprir a incapacidade de fato e de direito de pessoas que não as têm e que necessitam de proteção, visando aí a proteção de menores que não estão sob a autoridade dos pais, investindo em outra pessoa maior e capaz os poderes necessários para a proteção deste menor ou do menor. Da curatela, a curatela, ela especificamente é um instituto de interesse público destinado a reger a pessoa ou administrar-lhes os bens quando em situação de maioridade e que sejam incapazes de reger a vida por si mesma em razão de moléstia, prodigalidade ou até de ausência da capacidade de discernimento.
Esse instituto ele está previsto nos artigos, dos artigos 1767 ao 1783 do Código Civil, no qual ele constitui-se em munus público, que visa a proteção daqueles que estejam privados em sua capacidade plena, que vai decorrer, isto vai decorrer de sentença judicial, de interdição, certo? Com a consequência nomeação do curador. O que eu quero dizer é que a tutela e a curatela, ela só pode se dar pela intervenção judicial. Podemos também, antes de citarmos os artigos, dizer que nesses artigos do Código Penal, nós podemos perceber a preocupação que o Estado tem com a estrutura e proteção do núcleo familiar, visto que é através do núcleo familiar que o Estado reflete os direitos na vida em sociedade. Haja vista que a família, ela compõe o núcleo social, executando dentro da comunidade os valores familiares. Portanto, é normal a tutela penal do Estado contra as condutas que retiram do seio familiar a responsabilidade de algumas pessoas no que diz respeito ao menor, que deva crescer e ser instruído. Ele deve crescer e ser instruído por esses familiares, sem que os quais trará grande prejuízo para a própria sociedade, sendo correto e necessário que o Estado intervenha para que haja uma sociedade pacífica e adequada a todos. No capítulo 4, inicia dizendo do induzimento, fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapaz. Está previsto no artigo 248, que reza o seguinte: induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha, por determinação de quem sobre ele exerça autoridade em virtude de lei ou de ordem judicial, confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-la a quem legitimamente o reclama. Neste artigo tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O artigo 248 do Código Penal, ele prevê um tipo misto cumulativo, no qual figura aí tem 3 figuras típicas. A primeira figura é o induzimento. O induzimento, no início do artigo, induzir. Induzimento de um incapaz fugir do lugar em que se acha. E a segunda figura típica é a entrega arbitrária do incapaz sem a ordem do pai a terceiros.
e a sonegação. E a terceira, aliás, a terceira figura é a sonegação, deixando de entregar o incapaz a quem legitimamente reclame. O ato de induzir a fuga de um incapaz do local onde ele se encontra, a quem exerça a autoridade, se caracteriza em arbitrária, por deixar o incapaz com alguém sem autorização do pai ou do responsável. A sonegação de incapaz se caracteriza no ato de deixar de entregar o incapaz a quem legalmente o reclame. Pela objetividade do crime se percebe a intenção de tutelar e de proteger a tutela e a curatela e o poder familiar, em que o Estado ele tem o dever de cuidar da família pela importância de se viver em consonância pacífica e em sociedade. Um sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive os próprios pais e responsáveis pelo incapaz. E o sujeito passivo pode ser o pai, o tutor, o curador, os menores que estão sujeitos ao poder familiar e aquelas pessoas que estão sujeitas à curatela. A objetividade do crime é o núcleo verbal induzir, que diz respeito ao incapaz que sai do local onde seu responsável ordenou-lhe em que ficasse, ou entregá-la arbitrariamente a alguém sem a autorização de seus pais ou responsáveis, ou ainda o ato de não entregar o incapaz a quem o reclame legalmente, caracterizando aí a sonegação do incapaz, de incapaz. Devemos observar também que para que haja a sonegação de incapaz é necessário que ocorra a legitimidade e que seja sem justa causa, tá? No caso de que não existam estas intenções tipificadas no artigo 248 e os atos forem praticados com legitimidade ou com justa causa que o justifiquem, o crime não se consuma, tá? A conduta ela só é punível com dolo, certo? Porque nos atos praticados existe o dolo, no momento em que o incapaz foge pela indução e ou sonegação, tá? E entregue arbitrariamente a alguém sem legitimidade ou justa causa, principalmente sem autorização dos pais ou dos representantes legais. Nestes casos, não se admite tentativa e o crime tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, além de que a ação penal é pública incondicionada. No entanto, não podemos esquecer que por ser uma pena de menor potencial de ofensividade, certo? Pode ser proposto, a pedido do Ministério Público, a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, tá? Da subtração de incapaz. O artigo vem a ser tratada da sonegação do incapaz no artigo 249, que reza o seguinte: subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, tem pena de detenção de 2 meses a 2 anos
e se o fato não constituir elemento de outro crime. No seu parágrafo 1º, ele diz que o fato de ser o agente, pai ou tutor do menor, ou curador do interdito, não exime a pena, da pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. No seu parágrafo 2º diz, no caso de restituição do menor ou interdito, se este não sofreu maus tratos ou privação, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Esses crimes que está previsto no artigo 249 do Código Penal, no qual o mesmo fala sobre o ato de subtrair menor de 18 anos ou interdito, de quem o tem por guarda em virtude de lei ou ordem judicial, devemos observar que é uma norma subsidiária, haja vista objetivar a proteção e a guarda do menor, do interdito, além de visar a proteção do poder familiar, da tutela e da curatela. O sujeito ativo, ele pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo são os pais ou tutores, ou curadores, ou até as pessoas sobre quem estava à guarda do menor ou do interdito. Este crime, ele vai se caracterizar na objetividade e necessidade de que o agente retire o menor ou interdito do poder daquele que legalmente aguarda, tem a tutela ou a curatela, e sem a autorização destes. O crime é considerado como doloso e se consuma com a efetiva subtração do menor ou interdito, podendo também nesses crimes haver a tentativa, quando o agente, que por motivos alheios à sua própria vontade, não consegue finalizar o ato da subtração, ou de subtrair o menor ou o interdito. Também temos que nos atentar que nesses crimes pode haver o perdão judicial, conforme está previsto no parágrafo 2º do artigo 249. Tá? Este perdão, ele só existe no caso de o agente, após a subtração, devolver o menor ou o interdito a seus responsáveis. Tá? Conforme está previsto lá no artigo, no parágrafo 2º do artigo 249, né? A pena para esses crimes é de detenção de 2 meses a 2 anos, se não constituir crime mais grave e a ação penal é pública incondicionada. Não esquecendo de que também nestes casos, por ser ter a pena de menor potencial ofensivo, aí a condição da suspensão condicional do processo com a intervenção do Ministério Público, certo? De acordo com o que está previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Tá? Para concluirmos, nós devemos dizer que a retirada de um menor, ou de um incapaz, de um interdito, certo? Da tutela daquele que legalmente a detém, vai atingir diretamente 2 núcleos, dos quais os mais importantes para a vida em sociedade. É o núcleo familiar
que em um primeiro momento, e o núcleo estatal em um segundo momento, que é o momento da repressão. Portanto, nada mais comum e justo do que vislumbrarmos a tutela penal do Estado para as referidas condutas, tá? E que as mesmas elas possam atingir tais elementos, ou seja, os elementos, e eles sejam punidos com as consequências que eles serão negativas para a vida, aliás, e para que eles sejam punidos e deixem, certo, de cometer algo que irá trazer consequências negativas para a vida em sociedade. Deste modo, concluímos aqui o nosso estudo dizendo que existe neste capítulo 6º do Código Penal uma perfeita adequação do tipo penal vigente, o qual ele tem o intuito de que haja na sociedade uma vida familiar correta e que as mesmas possam ter a devida instrução, lazer, educação, saúde e dignidade, pois que, havendo essas condições, nessa sociedade serão inseridas, nessa sociedade, indivíduos com formação moral, incapaz de cometer crimes que venham a criar problemas para as famílias e afetando a toda a sociedade. Muito obrigado, vamos ficar por aqui e na nossa 42ª aula nós iremos falar do título 3 da parte especial do Código Penal, que fala dos crimes contra a incolumidade pública. E aí nós adentraremos no capítulo 1º, que vem a tratar dos crimes de perigo comum, que estão previstos do artigo 250 ao 259 do Código Penal. Mais uma vez, obrigado. Espero contar com todos que assistam às nossas aulas, que façam sua inscrição em nosso canal para nos ajudar. Deixem seu like, façam comentários, tá? E eu ficaria muito grato com a colaboração de todos. Obrigado e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir, e Ele nos permitirá, porque Ele é bom. Obrigado e até lá.